Então, no encontro de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de aceleração. Tá? Vai ser uma aula bem rápida, eu vou fazer que nem eu fiz com a velocidade. Tá? Vou apresentar o conceito e depois na próxima aula a gente trabalha isso melhor em alguns exercícios. Vou tentar tirar questões de novo de Enem e de vestibular, se eu conseguir alguma. Então, o que é a aceleração? Tá? A aceleração, deixa eu sublinhar o nosso título. A aceleração, ela é, vou colocar aqui, a aceleração é média, é uma grandeza vetorial, tá? Cujo o resultado se obtém através da razão entre a variação do vetor velocidade, tá certo? Dividido pela variação do tempo, dividido por delta t. Tá, tudo bem, mas continua a pergunta, o que é a aceleração? A aceleração, mais ou menos conceitualmente falando, a gente pode imaginar da seguinte forma. Imagina que eu tenho um móvel, tá? Esse móvel é um veículo, isso aqui é um veículo. Ó. Esse veículo se movimenta, né, neste sentido, com uma velocidade de 40 km por hora. E vamos supor que o motorista do veículo decida alterar a sua velocidade. Não importa se é para mais ou se é para menos. Ele decida que ele não quer mais andar a 40 km por hora. Então vai acontecer o seguinte, vai acontecer que quando o veículo tiver a velocidade alterada, e vamos dizer que a velocidade desse veículo vai ser igual a um valor x qualquer diferente de 40. Diferente de 40 em quilômetros por hora. Então, quando isso acontece, a gente diz que o móvel teve uma aceleração. Então, a aceleração é uma mudança na nossa velocidade. Tá certo? Então, de fato, quando você olha o velocímetro do carro, aí digamos que o velocímetro está lá em 60 km por hora. No momento que o velocímetro muda de posição, por exemplo, digamos, sobe de 60 para 65, 70, o que está acontecendo? O carro está acelerando. E quando o carro freia, o ponteiro também muda de posição, só que para o outro lado, e isso a gente também chama de aceleração. Ainda acontece com a aceleração a mesma coisa que acontece com a velocidade. A gente tinha comentado na aula passada que a gente encontra por aí o conceito de velocidade escalar, que a gente viu que não é um conceito muito certo. Eu expliquei o porquê, e com a aceleração média também acontece isso. Você vê aí o conceito de aceleração escalar média. É a mesma coisa que eu falei na aula passada. O que a gente vai estudar agora é a aceleração média, que é uma grandeza vetorial, mas de fato, para começar, a gente vai analisar apenas uma componente dessa grandeza. Apenas uma componente. É como se eu fosse estudar o corpo humano, e aí, como o corpo humano é muito complexo, eu vou lá e separo uma parte mais simples do corpo humano para estudar. E aí eu chamo esse segundo corpo humano de corpo humano escalar. É mais ou menos assim. Só que não existe dois corpos humanos, existe um só, a gente está fazendo uma primeira análise dele. Existe uma aceleração só, essa aceleração é a aceleração vetorial média. E o que a gente vai fazer agora é analisar a componente desse vetor, a componente dessa grandeza vetorial responsável pelo módulo. A gente vai analisar uma primeira parte da aceleração. A isso, alguns livros chamam de
aceleração escalar, tá? Mas isso, na verdade, não existe. É só uma maneira que eles, né, inventaram, acharam que assim seria mais fácil de ensinar. Tá? Também outra coisa que acontece é isso aqui, é dizerem que a aceleração média é igual a velocidade dividida pelo tempo. E isso dá errado, porque se você pegar e analisar um móvel que tem velocidade constante, né, em função do tempo, tá? Você vai dividir a velocidade pelo tempo e vai achar um valor de uma aceleração que não existe. Tá? Então, o que a gente tem que colocar é a variação do tempo e a variação da velocidade. Então, eu estou explicando para que você se depare com isso, não se assuste. Mas a gente sabe que isso aqui não é verdadeiro. Vou até passar um X em cima. O que mais que a gente pode falar sobre aceleração? Ainda existe, né, aquele conceito que eu falei na aula passada, a velocidade média. Né? O que é a aceleração média? É aquela mesma coisa. Tenho um móvel que sai de um ponto, né? Aí vai até um outro ponto. A gente chama aqui de, sei lá, A e B. Então, calcular a aceleração média de A a B, digamos assim, né, me dá a média. A aceleração pode ter variado bastante daqui até aqui, tá, mas vai me dar a média. E a partir desse conceito, a gente pode ter aquela ideia, então, que é a ideia que aparece no velocímetro do carro ali, né, que é a ideia de aceleração instantânea. A aceleração instantânea nada mais é do que você pegar o menor intervalo possível, menor tempo possível, né? Dividir isso aqui, eu posso analisar essa aceleração, né, e ignorar essa aqui, posso dividir isso e analisar essa aceleração, ignorar isso aqui, e novamente eu vou dividindo, né, até chegar no menor ponto possível. Isso é a aceleração instantânea. De novo, ainda tem um pequeno tempo ali, mas já é quase a aceleração instantânea. Então, agora de início, a gente não precisa se preocupar. Tá? A gente vai estudar essa parte da aceleração, né? Essa grandeza vetorial, a gente vai pegar uma parte dela, vai analisar essa primeira parte, que nada mais é do que pegar um trecho ali, um tempo, e calcular o módulo da aceleração. Mas para analisar ela dessa forma, eu não preciso chamar ela de aceleração escalar, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou passar batido por esse conceito. Eu falei dele porque você pode se deparar com ele, mas eu vou passar batido. Você já entendeu o que é, por que se usa a velocidade escalar. Então na próxima aula eu vou trazer os exercícios para a gente continuar complementando o estudo da aceleração. Tá? Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.